Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa live, mais uma vez. Bom, eu sou o Stefano Guida, sou professor de oratória e vamos falar hoje um pouco sobre o tema gagueira. Gagueira, um tema muito comum no dia a dia das vidas das pessoas, de muitas pessoas, e eu vou procurar não falar da parte técnica, mas sim da parte geral, prática, de como que podemos lidar com essa situação e o que fazer, se possível, em um momento específico, para que nós possamos vir a ter algum resultado melhor para o seu dia a dia e desempenho. Bom, primeiramente, a gagueira é um termo utilizado, que na verdade esse termo ele é conhecido de forma técnica como disfemia. É uma situação que ocorre muitas vezes com as pessoas, e lembrando que pode ocorrer com qualquer pessoa quando se depara com situações de nervosismo, de complicações, vamos dizer assim, situações complicadas para falar, se apresentar, e muitas vezes acabam tendo a dificuldade de fluir. Lembrando que esta live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, então quem quiser assistir, quem não estiver conosco aqui nesse momento, vai poder assistir no nosso IGTV. Mas, então voltando para o tema, a gagueira é uma situação que ocorre muitas vezes quando pequeno, a partir de criança, ou depois de uma certa idade. Lembrando que isso pode ocorrer com qualquer pessoa, e isso pode ocorrer de diversas maneiras. Vale lembrar que a gagueira, ela vem pelo medo de falar. O medo de falar faz com que as pessoas tenham dificuldade de fluir, e sintomas da famosa inibição, timidez. E essa dificuldade de fluir acaba resultando na repetição de palavras, que mais? Na trava da fluência de conseguir falar uma palavra, e muitas vezes se agrava em situações que podem surgir até que nós chamamos de espasmos. São situações de trava corporal até, e que a pessoa não consegue falar. É importante lembrar aos pais e mães, a quem tiver filhos, crianças, se depararem com essa situação de disfluência da gagueira enquanto criança, vale lembrar sempre que não há necessidade de cortar a criança. Não façam isso, interromper a fala dela para falar, pedir para ela falar novamente. Não há necessidade. O importante é que a pessoa possa estar tranquila, porque se a pessoa se depara com a situação e se demonstra nervosa também, querendo ajudar e não sabendo como, pode até mesmo atrapalhar. E isso é desconfortável, porque a pessoa que está tendo aquela dificuldade de falar, ela vai sendo reprimida. E quando há aquela repressão de tal forma, que não é só externa, mas interna principalmente, começa a agravar essa situação e aumentar essa dificuldade. É importante lembrar também que a gagueira, muitas pessoas perguntam assim: e aí, a gagueira tem cura? Dá para solucionar? Tem como a pessoa deixar de gaguejar? Gente, bom, é importante lembrar que existe a gagueira, a disfemia, que vem desde pequeno, acompanhando durante a vida da pessoa, e uma situação específica, atípica, vamos dizer assim, no momento que qualquer um de nós podemos passar. No momento de susto, no momento de ter que dar uma informação importante para alguém, no momento muito comum aí das lives das pessoas que muitas vezes se colocam em situações de ter que se apresentar, falar do próprio trabalho, e ficam preocupados no desempenho, preocupados no como vai ser ali a repercussão do seu potencial. E é muito importante que as pessoas possam entender que mais vale você conseguir fluir, falar, desenvolver aquilo que você sabe, sem se preocupar com as consequências no geral de forma direta, porque você vai desenvolver aos poucos com o treino, com a prática, do que ficar preocupado e deixar de fazer, que é muito comum
nos dias de hoje. Muita gente querendo fazer live, muita gente querendo fazer vídeos e não fazendo porque tem medo de gaguejar, de ter algum sintoma, de não conseguir estar se colocando ao vivo de uma câmera, e essa situação muitas vezes bloqueia o emocional. E quando bloqueia esse emocional, infelizmente o potencial, o conteúdo, a presença da pessoa, a empresa que a pessoa muitas vezes tem ali como seu trabalho, ela tem dificuldade e desvaloriza o seu potencial. Fluir, falar, não gaguejar, pode não ser tão fácil, mas também não é tão difícil. São alguns detalhes que nós precisamos levantar aqui para que a fala possa fluir sem dificuldade. Sem dúvida nenhuma, o treino é sempre fundamental, como qualquer exercício. Se nós praticamos, mais vamos desenvolver. A pessoa que tem aquela disfluência, ela precisa se ver na fluência. Se ela não se ver na fluência, ela vai ter dificuldade de acreditar que é possível falar sem medo e com fluência e prazer, principalmente. Então, o primeiro ponto importante é conseguir fazer com que essa pessoa possa falar com fluência. Ela tem que se ver falando com fluência. Quanto mais ela conseguir perceber isso e ouvir a própria voz fluindo, melhor ela vai falar, melhor vai ser o desempenho dela. Mas, se ela se reprimir, for reprimida, trava, se complica da parte emocional interna, tem medo, fala para dentro, diminui o tempo de exposição e vai, contraindo a sua forma de pensar, principalmente da própria imagem, aquilo vai sendo estimulado daquela forma. Então, quem tem a dificuldade de falar em algum momento específico, é claro que existem diversas técnicas. Nós trabalhamos com oratória e podemos treinar com diversas formas o desempenho da fala. Mas a mudança do estado mental é fundamental. É muito importante isso. Quando eu defino para mim como é que o outro pode me ver e me preocupo com isso, eu estou estimulando, vamos dizer assim, colocando estímulos negativos dentro de mim, que vai fazer com que eu venha a contrair. E se eu contrair 1, 2, 10, 100, 1000 vezes, a tendência é eu me condicionar dessa forma. Se eu perceber, eu falando, trabalhando para falar melhor, com alguns detalhes que a gente pode fazer para perceber e fazer fluir a nossa fala no dia a dia, como por exemplo, é comum que as pessoas, quando têm a dificuldade de falar, venham a se esconder, não falar, falar menos, terminar logo, cortar as frases quando elas não queriam, procurar dar um ponto final onde não seria o ponto final, por motivo daquela trava emocional, bloqueio que faz com o nosso corpo muitas vezes por motivo da gagueira. Então, uma das técnicas, por exemplo, se a pessoa entender isso e começar a falar um pouquinho mais alto, ela vai poder ouvir um pouco mais a sua voz. Quando ela fala um pouco mais alto, ela começa a perceber que a voz quer sair. Isso é importante. Tem bastante gente entrando aí na live, chegando, participando, entrando e saindo. Um abraço aí pro Alan, mandando um abraço aí para todo mundo. Um abraço, Alan, grande Alan. Tem muita gente chegando aí e quem não tiver a oportunidade vai ficar gravado no nosso GTV. Então, gente, voltando aí, a gagueira é uma disfluência que é fundamental ser trabalhado o quanto antes. Mas o melhor professor para a pessoa que precisa fluir é ela mesma. A prática do dia a dia, a prática em cada momento que ela venha a falar, vai ser fundamental para um bom resultado. Se ela ficar esperando o momento para treinar, todo aquele tempo que ela esperou pode prejudicar. A boa fluência, ela se condiciona no dia a dia em qualquer lugar. Seja numa mesa, conversando com amigos, seja numa palestra, seja numa live, numa reunião, seja onde for. É fundamental nós termos a certeza que quando formos falar,
precisamos e queremos, que é o mais importante de tudo do que isso, é o querer. Se a pessoa quiser mesmo falar com fluência, a força de vontade vai ajudar ela a desenvolver. Falar um pouco mais alto vai ajudar. Não é para sair falando alto na rua, mas se estimular isso um pouco de forma consciente pode facilitar. Não é qualquer técnica que vai funcionar. Às vezes funciona para um, às vezes funciona para outros. Lembrando também que o treino com profissionais da área ajuda e muito. A oratória é fundamental nessa hora. O fonoaudiólogo que trabalha com essa área específica vai ajudar bastante. Mas é fundamental entender que a pessoa que tiver a dificuldade de falar, primeira coisa, ela não pode fugir da exposição. Ela precisa se colocar para falar. Porque não adianta. Por quanto tempo que ela vai fugir? Uma hora não vai ter escolha. Vai ser colocada, nem que seja de improviso, e vai precisar se colocar. E se ela não falar, ela vai acabar tendo que se esconder diante do público. E isso não é legal. Porque fica ali um impacto e uma contração nas células corporais. E isso não é bom. Porque isso vai contraindo e dificultando. Então, voltando aqui nas técnicas, vamos dizer assim, falar um pouco mais alto vai ajudar. Outra técnica bem interessante que pode ajudar é a repetição. Se você pede para a pessoa repetir com algumas formas específicas, aquela pessoa que tem a dificuldade de fluir vai ter mais facilidade em fluir. E quando ela começa a repetir com você, é interessante porque ela não percebe que esse ato de repetir facilita a fluência dela. E ela passa a acreditar que ela está conseguindo e que realmente está, porque ela começa a se ver na fluência, que é onde ela precisa se ver na fluência e não na disfluência. Então ela começa a perceber que ela consegue. E nada melhor do que ela conscientemente reconhecer que para ela funcionou. Muito comum aquelas pessoas que têm a dificuldade de falar acreditarem que não tem jeito, não consigo, é melhor eu fugir. Tem outras que se entregam e falam, não estou nem aí, vou gaguejar mesmo e vou falar. A ideia não é essa. A ideia é que a pessoa entenda que funciona, que para sim de gaguejar. Vai falar fluente, perfeitamente fluente. Não vai ter resquício nenhum de disfluência na fala, porque um momento gaguejou, um momento da sua vida teve a dificuldade de influir, que vai continuar com dificuldade para sempre. Não, ela vai falar com facilidade. Quando ela começar a pegar na fluência e começar a gostar de falar e não fugir e se enfrentar e perceber que falar é prazeroso, ela vai perceber que funciona e vai querer mais disso. Porque falar bem não é só prazeroso, mas é uma necessidade de todos. Profissionais que não têm nenhuma dificuldade, mas em momentos especiais acabam se deparando com dificuldades atípicas, de surpresas. Se preparam e chegam na frente de um público, uma plateia, ou uma pessoa apenas que representa uma plateia interna grande, pode levar a dificuldades na fluência. Então falamos aqui, falar um pouco mais alto pode ajudar. Repetir ajuda. Outra forma de fazer com que a pessoa possa falar melhor, soltar o ar. Já ouviram falar bastante em respiração. A respiração é um instrumento que nós temos, uma atividade que nós possuímos, fundamental para a diversidade enorme na nossa vida. Pessoas que praticam esportes, exercícios, a respiração está ligada a tudo. E na fluência, nada melhor do que respirar bem. O combustível da nossa voz é o ar. E quando a pessoa vai gaguejar, normalmente ela para, não consegue, trava. E trava tudo. Travando tudo de tal forma que ela força, muitas vezes. E quanto mais ela força, mais ela trava. A ideia não é forçar, porque não é lutar contra essa dificuldade. Esqueça a dificuldade de fluir, esqueça a gagueira. Não fique pensando, eu não posso gaguejar, eu vou lutar contra ela, vou fazer isso para não gaguejar. Esquece isso.
Quem tiver essa dificuldade, procure focar naquilo que é bom, naquilo que você quer. Se você quiser falar de novo, você fala de novo. Se você quiser repetir, você repete. Mas é importante entender que pode funcionar. Ao mesmo tempo, eu falei aqui do falar um pouco mais alto, não foi? É uma técnica, mas nem sempre funciona com todos. E lembrando, treinando como profissional fica mais fácil. Mas às vezes, se eu falar um pouquinho mais baixo, de forma voluntária, também pode fluir melhor a fala. E se essa pessoa falar um pouco mais baixo, ela vai começar a se ouvir de forma consciente, fluindo. O objetivo aqui não é o outro ouvir melhor. O objetivo agora é fazer com que essa pessoa que está com essa dificuldade se ver na fluência. E se ela consegue se ver na fluência, então ela pode aos poucos, se funcionar ou falar um pouco mais baixo, se for necessário até sussurre, porque vai funcionar uma fluência. Fluência. Se ela fluir na fala, aos poucos ela vai aumentando o volume, aumentando o tom de voz, e ela vai começar a ver que o que dá problema não é o volume baixo, o volume alto, o que ela vai falar é quando ela trava e ela força. A força de colocar a voz para fora, ao mesmo tempo a contração muscular, do tônus muscular, indo contra a sua vontade. E é força contra força. É uma física que parece que só aumenta. Não é legal forçar. Então, se você puder perceber isso e falar para essa pessoa, ou se tiver com essa dificuldade, solte o ar, respire melhor e volte a falar. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição, não é assim que nós aprendemos? Então é fundamental que venhamos a entender. Se tivermos oportunidade de treinar aquela pessoa que tiver dificuldade de poder fluir, e se já ouviu falar que gagueira não tem cura, esquece essa, não perca tempo. Não é verdade? Funciona, vai falar melhor, vai fluir 100%, não é 90%, é 100%, porque está aqui dentro. Não estamos agora, nesse momento, entrando em termos técnicos na questão de tipos de gagueiras. A maioria flui, se resolve com treinamento. Não vou dizer que é simples, mas também não é difícil. Mas tem a gagueira de forma neurológica, que muitas vezes vem por motivo de problemas estruturais no nosso cérebro, e aí sim é uma outra forma de treinar, que mesmo assim não é para desistir, porque funciona, porque tem resultado, porque tudo que você estimula passa a nascer da forma que você estimulou. Basta estimular. 1, 2, 3, 4, condicionamento. Se você condicionar, vai funcionar. Isso em tudo na vida. Em tudo na vida, se você condiciona, você começa a ver aquilo pegando de uma forma diferente. Mas, então essa gagueira que muitas vezes vem por dificuldade, desestruturas, que, por exemplo, acidente vascular cerebral, o tal famoso AVC, que nós conhecemos, ou outros mais, acidentes vasculares, que podem ocasionar essa dificuldade, isso tem outras maneiras de treinar, de trabalhar até mesmo com cirurgia. Mas não vem ao caso, porque a maioria, e esse objetivo dessa live agora, é na gagueira do dia a dia. Que as pessoas têm dificuldade de falar, fluir, porque ficam vermelhas, ficam suadas, com o corpo muitas vezes gelado, dor na barriga, ou com medo de falar. Se você se pegar falando com firmeza, e essa é mais uma técnica que eu vou pontuar aqui, recapitulando, falar um pouquinho mais alto, pode funcionar. Falar um pouquinho mais baixo, pode funcionar, para se ver na fluência. Para se ver na fluência. Depois você regula como você quer. Respirar, solte o ar. Vai ajudar. Se falar mais devagar, também vai ajudar. Fazer pausas, tudo isso pode lhe ajudar. Faça testes. Veja o que funciona com você. Experimente, não só uma vez,
mais do que uma vez. E quando você começar a pegar a fluência desenvolvendo, vai aumentando um pouco o seu tom de voz, para você projetar a voz, para você falar com mais projeção e começar a trazer então uma outra técnica que é fundamental, que é a firmeza da fala. Aos poucos você vai falando com mais firmeza, marcando um pouco mais as tônicas. Já viram falar nas sílabas tônicas? As sílabas mais fortes das palavras. Muito comum, pessoas que afirmam a sílaba tônica no lugar errado da palavra acabam muitas vezes tendo dificuldade na fluência. E se perceberem a sílaba tônica no lugar correto, vai ajudar. Por exemplo, cadeira. Se eu falo cadeira, tem um significado e tem uma firmeza, tem uma energia. Se eu coloco energia no D, cadeira, que é a sílaba tônica, vai ajudar. Mas se eu jogar a sílaba tônica, energia, na primeira sílaba do cadeira, eu posso falar e não vou conseguir. Porque vou jogar energia na primeira sílaba e vou acabar travando. Mas se eu falar cadeira, eu vou jogar na sílaba correta, a energia vai funcionar de uma forma melhor e vai fluir. Treino é fundamental, mas apenas um treino, se em apenas um treino a pessoa quiser e tiver oportunidade, aqui por exemplo, se tivesse alguém que tivesse essa dificuldade, acredito que nesse momento possa não vir a ter aqui alguém com essa dificuldade, mas que se tiver e quiser participar, fale lá, eu quero participar. Eu vou fazer isso em algumas lives minhas, vou chamar a plateia, o público externo, para quem sabe fazer um treino aqui e ver como funciona. Porque funciona. E é inacreditável, parece mágica. Pessoas que às vezes realmente têm dificuldade de fluir, dificuldade na fala, e em algumas técnicas, alguns exercícios rápidos, parece inacreditável. É de se emocionar. Realmente, a gente vê, e quando a gente tem essa oportunidade de ver, aquele que muitas vezes na vida inteira teve dificuldade de falar, de repente começa a falar com mais facilidade e fluência, o choque muitas vezes é grande. Funciona. Treino é tudo. Se dê oportunidade. Busquem o treino. Nós temos treinamentos. Quem tiver oportunidade de estar no meu Instagram, quem tiver oportunidade de ter aí a participação nas nossas atividades. Eu sou fonoaudiólogo, professor de oratória e trabalho na Oratória Rogério Aguida, empresa de mais de 40 anos, mais de 42 anos, treinando profissionais de várias as áreas. Estou aí com o Alan, eu não tenho coragem. Tem que ter coragem, Alan. Mas já vi transformações em suas aulas. Que bom. Cadê você, Alan? Tá sumido. Aparece pra gente treinar, Alan. Quando você quiser. Fique à vontade. Tenho visto aí suas fotografias, suas viagens. Parabéns aí. Se quiser participar, a gente participa. Vem pra cá que a gente participa. Chama eu quero participar. E eu chamo aí vocês. Mas voltando, gente, então, a fala precisa de estímulo e funciona. Eu não vou me estender muito, mas quero deixar aqui claro que gagueira, esse termo não existe. O termo técnico é disfemia, disfluência. Criou-se esse termo que se transformou num rótulo praticamente, que muitas vezes as crianças enfrentam isso nas escolas e se transforma em bullying. E os professores muitas vezes não sabem como lidar com isso, porque é complicado, porque se aquela criança realmente na hora que vai falar tem a dificuldade, não tem como fugir daquela situação. E ela acaba se escondendo e deixando de viver a vida como ela poderia viver. Procure um profissional, esteja conosco sempre que puder. O que eu puder fazer, vou ajudar. O que nós pudermos fazer, vamos ajudar. E lembrem-se, funciona, pode acontecer com qualquer um. Se evolui, então também pode desaparecer. É só treinar. Funciona. Não deixe a sua imagem, o seu querer ser dominado muitas vezes pelas emoções, porque são os sentimentos que bloqueiam
os nossos pensamentos, desorganizam os nossos pensamentos, conteúdo, e quando a gente precisa vender, quando nós precisamos se apresentar, vender a nossa imagem, muitas vezes passamos por dificuldades e acabamos apresentando quem nós não somos. Procurem responder essa pergunta: o que você quer? Porque você pode. Se você quer, você pode. Corra atrás. Já viram aquela fala? Não sabia que era impossível e fui lá e fiz? Fui lá e fiz? Não deixe de falar. Falar. A nossa voz é um instrumento sonoro que é importante, como qualquer outro instrumento, ser bem afinado. Uma voz é agradável de se ouvir quando bem afinada. E todo aquele que fala com firmeza, com credibilidade, com segurança, consegue transmitir o pensamento que ele quer, falar com mais facilidade, se apresentar com mais facilidade, vender com mais facilidade, e tudo aquilo que eu vou apresentar para o outro, se eu acredito, se eu compro, o outro também vai comprar. Então fica a mensagem para quem tiver essa dificuldade da disfemia, da gagueira. Funciona. Zera. 100%. Acredite. Se dê oportunidade. Nos procure se quiser. Porque se você está incomodado com isso, não deixe de continuar. Precisa de treino, precisa de frequência. Não muito, porque na primeira você já precisa ver resultado, senão também desestimula. E o resultado não vem dos olhos dos outros, e sim dos seus olhos internos. Se você conseguir perceber isso com a sua consciência, então você cada vez mais desenvolve isso. Grande abraço a todos. Vou salvar essa live aqui no lado do nosso GTV, quem quiser acompanhar. E voltando, para finalizar, dizer, terças, quintas também, procurar toda às 13 horas. Às 13 horas, procurar fazer as lives, um período de 1 hora no máximo. Meia hora, no máximo 1 hora. Não vamos chegar a isso tudo não. É mais para a gente poder passar mensagens importantes e ter aí uma série de oportunidades àqueles que precisam e que querem falar melhor, se apresentar melhor, vender melhor e mais onde estiverem. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença de todos. E a prima Ianca está aí também. Olá, Ianca. Beijão aí para vocês, seu filhão, um bebê aí de capa de revista. Parabéns, hein? Tem vistas nas fotos. Um grande abraço a todos. Até a próxima, gente. Até mais.